ação do SNCM sobre o ponto de vista dos detentores. Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado, Jairo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje como mediador dessa importante discussão para o nosso país. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos. Estamos com um expressivo número de participantes na plataforma nesse momento. Quero também agradecer a participação dos nossos convidados da indústria, Carlos Pompeu, Cibele Esteves, Milene Narciso e Rogério Nakamura. E antes de começar os trabalhos, vou dividir um pouco com vocês a ideia nossa de programação para hoje. Antes disso, também, rapidamente, só me apresentando, como o Jairo comentou, sou o sócio responsável na PwC pela prática de operações e supply chain. Venho discutindo esse tema junto à Anvisa desde 2014, mais ou menos, com todas as evoluções do tema e adequações que vêm sendo feitas. E a ideia hoje aqui é a gente poder dividir um pouco dessa experiência, discutindo com grandes players da indústria e do mercado aqui, né? A sessão de hoje a gente vai dividir em 3 etapas, como eu comentei. A primeira etapa, vou passar uma rápida introdução de cada participante, fazendo a sua introdução, sua apresentação, e mencionando o momento que cada um está na implementação do SNCM, né? Numa segunda etapa, a gente vai discutir os do's e don'ts, né? O que fazer e não fazer, distribuídos em alguns tópicos, né? Planejamento, estratégia e implementação, processos, e aí entrando um pouco na questão logística e industrial, tecnologia e gestão de projeto. E a gente conclui com considerações finais de um outro participante importante aqui nosso, o Carlos Henrique, da Anvisa, que vai fazer considerações finais sobre as nossas discussões do dia, tá bom? Queria chamar inicialmente o Carlos Pompeu para se apresentar e fazer aí uma breve introdução de como está o tema na Bayer, né? Por favor, Carlos. Pompeu? Tecnologia. Vamos passar rapidamente para o Rogério. Rogério, você pode seguir e na sequência, a gente encaixa aqui o Pompeu, por favor. Claro, claro. Obrigado. Está todo mundo me ouvindo? Ótimo. Ouvimos bem. Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu falo em nome da Roche. A Roche é uma indústria farmacêutica, mas muito focada em inovação, né? É uma indústria já desde o século XIX, mas que vem se transformando nessas décadas aí, né? Inclusive, aproveitando aqui a Bayer, que vai falar com a gente, os nossos consumers que eram da Roche hoje estão com a Bayer. A Roche foi quem, naquela época, na década de 40, acho que 30, 40, foi quem fez vitamina C em escala industrial, né? Esse é um exemplo das contribuições da Roche, que hoje, inclusive, é do portfólio dos produtos da Bayer. Da década de 60 para cá, a Roche ela focou em produtos oncológicos e hoje é líder mundial em oncologia. E hoje, muito mais do que o que a gente fala aqui, simples farmacêutica que faz medicamento, a Roche dá soluções para o paciente do começo ao fim, o que a gente chama de medicina personalizada, que vai desde o diagnóstico preciso até o tratamento, né? Então, esse é o rol da Roche como um todo. O que nos move é um propósito de fazer hoje o que o paciente precisa para amanhã. E nós temos uma missão muito bonita que a gente chama de North Star, que é entregar cada vez mais rápido. E é aí que a nossa área de supply ela entra forte. Eu sou gerente de serviços há quase 10 anos, 9 anos na Roche, e estou aí na parte comercial, com o time de supply, tanto de abastecimento quanto de distribuição, né? Acho que em linhas gerais é isso. Nós já estamos com o
o SNCN implementado é um projeto desde 2015 e a gente, inclusive, a gente já está na segunda onda, que é o ATTP com a SAP, e já bem recente, já de 2 anos para cá. Então, eu diria que a gente já vem batendo cabeça e aprendendo muito com a questão de serialização. Muito bom. Muito obrigado, Rogério. Vou voltar agora para o Carlos Pompeu. Pompeu, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Minha conexão caiu bem na hora que você me chamou aqui. Travou com a tua chamada, me desculpem. Eu sou Carlos Pompeu, boa tarde a todos. Eu sou diretor da Bayer, Supply Chain Management para o Brasil e América Latina. Com muito orgulho de trabalhar nessa companhia, que tem como missão desenvolver ciência para uma vida melhor e tem como visão levar saúde para todos e fome para ninguém. A Bayer está estruturada em 2 grandes áreas, sendo uma de Crop Science, desenvolvendo sementes e tecnologia, e em outro campo, já tradicionalmente, o campo onde a Bayer é tradicionalmente conhecida, desenvolvendo medicamentos para fazer esse mundo melhor. E aí, com muito carinho, cuidando do portfólio adquirido da Roche, a gente tem muito carinho, muito respeito por todo esse desenvolvimento que foi feito pela Roche no campo das vitaminas. A gente tem aí, inclusive, o Bepantol também veio desse portfólio, que a gente cuida dele com muito carinho e serve muito bem aos nossos pacientes. Você me perguntou no campo da serialização, né? A gente também, eu acho que está na mesma linha que o Rogério falou, talvez só um pouco atrás em implementação de tecnologia. Eu acho que aquela primeira onda de piloto que a gente viveu há alguns anos foi muito bom para a gente colocar já esforços que sejam operacionais, né? Da onde a gente já conseguiu tirar produto serializado. Eu acho que o que nos impediu um pouco de seguir à frente, como qualquer companhia global, a gente tem que escolher onde colocar recursos, e quando a gente teve esse hiato aí entre publicação de resoluções, a gente acabou tirando um pouco o pé, a gente conseguiu manter investimentos onde a gente tinha certeza de que ia seguir naquela linha tecnológica, né, ou de requisitos, e acabou tirando o pé em algumas outras áreas. Mas também muito engajados, porque a gente vê muito valor nesse passo que a gente está dando agora de qualidade, né? Eu acho que companhias que são muito focadas na qualidade, como são as nossas, veem com muitos bons olhos esses incrementos de segurança e de qualidade ao longo da cadeia. Então está todo mundo bastante engajado no movimento. Excelente. Obrigado, Pompeu. Vou pedir a Marilene para se apresentar, por favor, e falar um pouquinho do momento da Eurofarma. Boa tarde, obrigada pelo convite. É muita satisfação de estar participando do evento com todos vocês. A Eurofarma Laboratórios é uma empresa, uma multinacional 100% brasileira. Ela atua hoje em 20 países, principalmente na América do Sul e Central. Também tem a situação no Caribe e na África. Atualmente ela conta com 10 plantas fabris, implementando esse número em breve. Né? Ela tem estrategicamente essas plantas distribuídas na América Latina, né? Se posiciona em destaque nos serviços, nos segmentos farmacêuticos de prescrição médica, medicamentos isentos de prescrição, genéricos, hospitalares, licitações. Oncologias faz também bastante serviços de terceiros, né? Então envolve um pouquinho do que a gente está falando aqui de detentores de registro. Nós somos detentores de registros e também nós fazemos muitos produtos para terceiros, então a gente vai ter uma relação aí de comunicação com outras empresas, a gente vai precisar ter uma troca na rastreabilidade aí de informações, né? Atualmente a gente tem amplo portfólio, né? Então a gente atende especialidades médicas com referência a um sistema nervoso central, anti-infecciosos, medicamentos, e a gente vê muito valor na rastreabilidade no sentido de responsabilidade social, né? Eu acho que a gente está com o mundo inteiro aí em busca de ter responsabilidade social, ter rastreabilidade do seu medicamento,
saber qual é a sua pegada no meio ambiente, né? O quanto você contribui ou não para manter o meio ambiente saudável, e também as pessoas, né? O que o seu produto pode causar para um cliente. Então, isso é muito importante, né? Eu sou a gerente de tecnologia, né, voltada para operações. Eu estou como líder em toda a parte de projeto de rastreabilidades e projetos relacionados à inovação fabril. Então, também estou trabalhando com projetos relacionados à MES e outras de inovação. A gente tem uma planta nova que logo, logo vai estar saindo. A gente está querendo trazer uma tecnologia implementada nessa planta. A gente está trabalhando bem forte nesse momento nisso. Obrigada. Muito obrigado, Marilene. A Cibele, a nossa quarta participante aqui da mesa redonda, ela está com um probleminha técnico, a gente ensaiou, treinou, né, os acessos, mas imprevistos acontecem. Ela se junta a gente daqui a alguns minutinhos, ela está entrando. Eu vou fazer uma rápida apresentação dela. A Cibele é a diretora de qualidade na DHL e é o operador logístico aqui de todos os participantes, se eu não me engano, da Eurofarma também. Não, Eurofarma não, né? Também, né? E a gente vai discutir aqui alguns aspectos importantes. Daqui a pouco ela está entrando, se junta a gente, né? E o Carlos Henrique Madeira, da Anvisa. Carlos, no final eu passo a bola de volta para você, e aí você faz sua rápida introdução lá no final e já entramos nas considerações, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Pessoal, entrando diretamente agora nos temas que a gente vai discutir, na segunda etapa, como eu comentei, queria começar discutindo um pouco a estratégia de implementação, um tema bastante importante em todo esse planejamento, em todo esse processo de implementação da rastreabilidade, da serialização e da rastreabilidade, é como cada empresa vai se organizar e fazer a execução do projeto em si e a implementação. Então, aqui a gente tem possibilidades desde um projeto de implementação Big Bang, ou seja, toda a estruturação, desenvolvimento e só fazer a implementação e o contato e a comunicação com a Anvisa lá em fevereiro de 2022, ou definir uma estratégia, que é o mais indicado, né? Uma estratégia mais segmentada, talvez pegando por canal de distribuição, pensando em linhas de produto. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, começando aí por você, Pompeu, como que vocês na Bayer estão pensando nessa questão da estratégia de implementação, em termos de comunicação gradual e como se estruturar, pensando em minimizar os possíveis impactos no negócio e no mercado, né? A relação com os clientes, que no final das contas é a maior preocupação que todos nós temos. Por favor, Pompeu. Rodrigo, nós temos planejado uma introdução segmentada, né? Até para a gente se beneficiar do processo de experimentação. Por mais que a gente tenha tudo descrito, requisitos claros, eu acho que à medida que a gente vai implementando, a gente vai aprendendo novas formas de fazer e eu acho que a maioria das companhias, na verdade, tem ganhado uma capacidade muito grande de aprender rapidamente, né? Ou de errar rapidamente e corrigir. Então, é nisso que a gente confia. A gente ainda não tem muito bem definida a estratégia de qual portfólio. Isso está sendo pensado nesse instante. Não necessariamente representatividade em termos de receita vai definir isso. Eu acho que vai ser muito focado em complexidade. Eu acho que a ideia é começar pelo mais simples, canais mais simples, processos mais simples. A gente tem algumas cadeias que às vezes são muito longas, né, com reembalagem, inclusive. Provavelmente essas vão ficar mais para o final, para que a gente aproveite desse aprendizado. Não, perfeito. Eu acho que a questão, esse esforço, esse olhar, ele é muito importante, especialmente para não gerar um gargalo com a própria Anvisa. Não? Acho que o Carlos, no final, vai poder falar um pouquinho disso. Se a gente consegue espaçar e começar a fazer os envios, e isso com um olhar de teste desde do começo do ano que vem, inclusive, traz muito benefício para o processo como um todo, porque você começa a assegurar o sucesso da implementação, né? Rogério, como que vocês estão pensando isso na Roche? Na Roche? Então, acho que é bom falar um pouquinho como que é a nossa cadeia. A Roche está centralizada com as nossas especialidades entre Estados Unidos, Europa e Japão.
E como foi esta? E nós temos uma planta no Brasil também. A planta no Brasil são nossos produtos maduros, né? Qual foi a estratégia da Roche? Implementar de fora para dentro, ou seja, de acordo com a estratégia dos nossos produtos. Os produtos que são mais estratégicos, que têm mais vida, né, foram os produtos que a gente focou. Eu acho que o que a Roche fez, na minha opinião, é o que é de melhor, porque foi uma cadeia umbrella da matriz para as afiliadas e com muita sinergia com a área de IT, com tecnologia e com um investimento único para todas as afiliadas. Isso deu uma sustentação em fazer de uma forma simultânea e com muita propriedade, né? E, bom, eu acho que em linhas gerais essa foi a estratégia. E assim, que passo a gente está hoje? Nós pilotamos um produto no Rio, que é a nossa fábrica, e a gente está em plena condição de já ter um know-how suficiente para estender para os outros produtos que nós temos lá. Tá? Então, todos os produtos importados e já com piloto já feito no Rio com sucesso. Perfeito. Marilene, você quer complementar, trazendo um pouco a perspectiva do início da serialização e ativação dos eventos junto à Anvisa versus essa abordagem mais próxima do deadline final, né, lá de 22 de fevereiro? Como que vocês, na Eurofarma, estão trabalhando essa questão? Marilene, acho que você está no mudo. Perdão. Legal. Nós, na Eurofarma, estamos trabalhando também para entregar de forma gradual, né? Então, a gente fez uma estratégia de implementação eu vou chamar ela agora. de todas as linhas. A gente dividiu a empresa por linhas de produção e a gente foi alinhando internamente para que tenha o impacto de eficiência ela seja reduzida, né? Então, a gente analisou as linhas junto com a equipe de programação, quais seriam as linhas possíveis a serem implementadas primeiro, e a ideia é que no começo do próximo ano a gente já comece o processo de ativação e trabalhando já com a nossa parte de CD, pelo menos as primeiras experimentações, para a gente ter uma ideia mais estruturada. Para fevereiro de 22, a gente não descobrir que não funciona, né? Então, a gente precisa estar começando aí, porque pode não funcionar a nossa comunicação ou faltar alguma coisa e não estar sincronizada de forma ao que se espera com a Anvisa. Então, a ideia é mesmo ir caminhando no ano de 2021 e trazendo, conforme a gente vai implementando as linhas, já trazendo essas informações. E a ideia é até mesmo explorar um pouquinho os outros elos da cadeia e a gente fazer uma comunicação também horizontal nesse processo. Claro. Muito bom. A gente vê aqui que tem abordagens distintas, mas todas convergem no sentido de buscar uma segmentação, né? Seja por negócio, seja por linha de produtos ou linha de produção, inclusive, né? Então, é bastante rico perceber como cada empresa está priorizando e adequando a sua estratégia, porque, no final das contas, o grande objetivo aqui é ter uma entrada o mais suave possível lá em fevereiro. E aí, Cibele, boa tarde, né? Boa tarde, eu acabei te apresentando aqui, acontecem os imprevistos aí técnicos, né? E aí eu queria pedir a você, Cibele, na perspectiva do operador logístico, que lida com vários clientes, vários detentores que estão fazendo, como a gente está vendo, estruturando estratégias distintas, né? Todas segmentadas, mas distintas, buscando mitigar impactos na entrada em produção. Como que vocês, na DHL, estão organizando e pensando essa questão da estratégia de implementação, né? Visto o portfólio amplo que vocês têm de clientes envolvidos nesse processo? Uhum. Bom, boa tarde, pessoal. Desculpa a falha técnica, né? Ainda bem que, como uma boa farmacêutica, atendo chamados de TI também, tive que desinstalar meu Cisco e instalar novamente, que ele travou. Bom, a gente, como uma empresa multinacional e a lei de rastreabilidade estando um pouco mais avançada em outros países, a gente buscou muito benchmark, né? Benchmark de
sistemas implementados, conexões realizadas, o pedaço de lei que atendia em cada país, que poderia ser refletido no Brasil, soluções que não oneravam os clientes, né? A gente sabe que já existe um tipo de complexidade no handling adicional, né? Que a gente não tem hoje, né? Da captura de cereais unitários, quando necessário. E a gente montou um time, né? Mais uma vez montamos um time, então no primeiro piloto nós montamos um time, nós estamos com um time dedicado. A gente buscou trazer para a nossa realidade Brasil, né? Não adianta a gente achar ferramentas que são taxadas em euro, em dólar, porque a gente efetivamente está no Brasil e isso, de alguma maneira, pode trazer uma complexidade de custo para a cadeia, que a gente sabe já que vai trazer. Então, esse time está responsável desde a solução de comunicações, né? Fazendo a parte, até assumindo a comunicação com a Anvisa para clientes, até as automações necessárias operacionais para que a gente possa minimizar aí ao máximo o impacto de handling dentro da operação. Bacana. Então, e o nosso desejo, né, é ter pacotes segmentados, né? Então, vai ter um cliente que vai buscar um pacote com 5 peças, né? Outro vai buscar com uma, outro vai buscar com 2. Então, o desenho, quando a gente tenta fazer ele mais segmentado para tentar atender os interesses, né, dos nossos clientes. Nossos clientes têm sistemas diferentes, então são bases diferentes, interfaces, comunicações diferentes já. Então a gente tenta trazer ao máximo a simplificação para não onerar ninguém, né? Nem onerar a cadeia. Perfeito. Acho que combina bem com o que a gente está vendo do lado do detentor, né? Eu acho que é um bom casamento, né? Uma sinergia importante para fechar um plano único. Exatamente. E aí, dentro do planejamento ainda, eu queria explorar, fazer um zoom aqui específico em um tema que tem que estar no plano de todos, né? Que é a questão da aquisição de equipamentos e mesmo sistemas e plataformas, né? Para comunicação vertical e a chamada comunicação horizontal, as plataformas de integração. Novamente, tem aqui um aspecto bastante importante de antecipação, mas todos sabemos também que muitas empresas fizeram movimentos e investimentos lá atrás, né, na primeira, em 2015, 2016. Queria ouvir um pouquinho de vocês como está a sinergia em uso do investimento já feito, investimentos ainda pendentes, como vocês estão organizando esse aspecto do investimento, tanto em equipamentos na linha, né, impressão e a própria equipamento de serialização, quanto a questão sistêmica, que é tão importante quanto. Queria pedir a você, Cibele, aproveitando aqui, do ponto de vista, novamente, do operador, né? Você vai ter, novamente, sistemas distintos, como você comentou, em cada um dos clientes. Como que vocês estão trabalhando a questão de investimentos, né? Em que pé está isso, quão avançado e quanto de reaproveitamento das discussões lá de trás vocês estão usando? Bom, sendo bem honesta, o que a gente está utilizando da experiência anterior é somente o time mesmo. Então, a gente buscou trazer as pessoas que trabalharam no último, né? Então, o nosso gerente responsável, ele já foi a pessoa líder do outro piloto, mas efetivamente tudo que tinha sido desenhado lá atrás já não é mais aplicável para a lei que foi desenhada, pelo menos na perspectiva de operador. Para a gente tem sido um pouco desgastante a questão dos investimentos, né? A instrução normativa ainda não foi publicada, a gente trabalha numa multinacional, a gente sabe que as verbas não são, né, autorizadas localmente, a gente sempre pede essa autorização para fora, e como o primeiro piloto não deu certo, não foi para frente, a gente fez um investimento alto naquele primeiro piloto, a gente segue com algumas restrições. A gente assumiu o time, mas efetivamente trazer sistemas, trazer máquinas, trazer equipamentos, eu só consigo fazê-lo no momento que eu tiver um documento formal dizendo sim, é isso, é verdade, é lei e vai ser feito. Então, a gente fez todas as cotações, a gente fez todas as conversas com fornecedores, a gente fez tudo o que podia fazer, só que agora a gente fica um pouco de mãos atadas aguardando aí a publicação. A gente vai ter oportunidade no final das considerações, o Carlos pode abordar um pouquinho esse tema, né? É um tema bastante importante, sem dúvida.
Legal, obrigado, Cibele. Pompeu, comenta um pouquinho para a gente como a Bayer está lidando com esse tema. Eu entendi que talvez vocês tenham já avançado em algumas aquisições, né? Fala um pouquinho para a gente como está esse tema na Bayer. Acho, Rodrigo, muito em linha até com o que trouxe a Cibele, né? Acho que a primeira experiência mostrou para a gente que na incerteza é melhor a gente não fixar nada em termos de investimento que não esteja garantido, né? Acho que naquela primeira onda a gente investiu muito fortemente na adaptação das linhas de produção. Definir a tecnologia, a gente fez, e tudo que era investimento que já estava em andamento ou já estava comprometido com o fornecedor de maquinário, a gente manteve. Em alguns poucos casos, a gente cancelou o investimento em função também de não ter um horizonte definido para a reedição, né? E resolveu esperar. São esses casos que a gente reativou mais recentemente, mas ainda para a tecnologia de comunicação, por exemplo, eu acho que até esse hiato entre 2015 e agora nos pegou num momento diferente, né? Lá em 2015 a gente fazia logística de farma por conta própria, de consumer com a DHL. Hoje nós estamos com a DHL com os dois negócios, né? Então estamos compartilhando os mesmos dilemas da Cibele e tentando nos organizar para fazer o investimento da maneira mais eficiente possível. Bacana. Marilene, você quer complementar um pouquinho aí na visão de vocês, por favor? Olha, na parte de equipamentos, os equipamentos que a gente usou no piloto, realmente a gente teve que trabalhar. A gente trabalhou com 3 equipamentos, um era da mesma marca que a gente trabalha hoje, a gente teve que fazer uma atualização neles, então não necessariamente o mesmo equipamento que a gente usou lá atrás para o piloto, a gente pode utilizar hoje. Praticamente 98% dos equipamentos de adequação Fabril nós já adquirimos e a gente está recebendo, né? Começamos a receber agora em agosto. Nós esperávamos começar o recebimento desses equipamentos em junho, então no nosso cronograma nós fomos afetados, sim. A gente tem a questão do Covid, então a gente teve problemas de componentes. O nosso principal fornecedor, ele é da área da Itália mais afetada, então eles tiveram um tempo aí de parada, o que nos afetou, então a gente teve um atraso aí, a gente já tem tudo adquirido, a gente está começando a implementar as linhas agora, então a gente está um pouquinho atrasado no cronograma, estamos tentando entrar na linha, a gente está falando de 52 linhas, né? Então a gente já estava achando que era um período de 2 anos bem curto, agora a gente está com um período bem menor ainda, né? A parte de comunicação do nível 4 e 5, que é entre o horizontal e vertical, nós estamos fazendo o desenho e buscando as soluções que mais nos atendem. A gente definiu estrategicamente esperar um pouquinho para a gente pegar a norma, para a gente ter certeza que a gente vai adquirir a implementação dele, contemplando o máximo possível das normas. Então, a gente está segurando um pouquinho esse processo, porque a gente quer ter garantia que uma contratação seja efetiva, a gente não tenha muito retrabalho, mas a nossa meta é que esse ano isso já saia, já tem um caminho andado, uma contratação realizada, né? A parte de logística também, a gente já tem equipe engajada, os mapeamentos realizados, levantamentos. A gente acredita que boa parte dos equipamentos existentes a gente vai conseguir otimizar, mas vai ter que fazer algumas adequações, algumas aquisições. Mas também a gente está trabalhando aí para definir algumas coisas, porque a gente quer que exista uma comunicação entre todos os elos e a gente quer evitar um pouquinho de retrabalho, porque a gente está falando que a gente tem um ambiente bem complexo e com volume grande, e a gente está tentando evitar não ter que fazer retrabalhos, retornar no mesmo ponto que a gente entregou. Então, a gente definiu essa estratégia. Bacana. Até aproveitando um pouco da visão que você deu sobre o mapeamento end-to-end dos processos, queria pedir ao Rogério para falar um pouquinho de como está, do ponto de vista de processos, né, e o entendimento de onde estariam os principais impactos ou as principais mudanças na forma de operar atual,
como que você enxerga no ambiente industrial as principais mudanças e o impacto possível, pelo menos inicial, que é esperado de produtividade, e naturalmente no decorrer da evolução do uso da nova sistemática e da nova plataforma, a gente vai tirar muitos proveitos dessa produtividade. Mas como está a visão de vocês na Roche em relação aos processos que vão ser mais impactados e talvez uma noção aí de impacto de produtividade na parte industrial? Perfeito. Então, como eu tinha dito, as nossas operações de importação, ou seja, minhas fábricas, elas já estão preparadas e equipadas, né? Eu sinceramente, eu acho que a grande vantagem de ter isso implementado é que quando você tem upgrade, isso vai para o bolo do upgrade do sistema, e aí isso acaba fazendo parte do DNA do dia a dia, e sinceramente eu não vejo nenhum impacto negativo das fábricas para nós, né? Com relação à fábrica do Rio de Janeiro, a gente, como eu disse, a gente tem o piloto e a gente está pronto para fazer o rollout nas outras linhas, e a gente já está preparado para isso. O que a gente sente mesmo, né, aí sim, que nós estamos na perna final, né, no atendimento, é justamente o nosso trabalho com a DHL. Nós estamos lá em Anápolis e trabalhando junto com a DHL lá. E o que eu posso dizer com relação a essas ondas é que a última onda ela veio para simplificar, né? A gente teve um trabalho exaustivo na primeira onda, e a segunda onda, como ela trabalha em lotes, né, que a gente consegue serializar pallets, consegue serializar caixas de uma forma muito mais prática, ela está simplificando. Então, eu acho que a vantagem também de você já ter um sistema mais maduro, né? E aí você já começa a ter vantagens operacionais com relação a isso. Na minha visão, como impacto, a gente só está vendo bons resultados, né? Muito bom. Pompeu, eu vou pedir para você falar um pouquinho do lado, se puder falar rapidamente da questão industrial, seria legal também para ter um contraponto, mas queria ver a sua perspectiva em relação à logística, né? Os impactos dentro da logística e com a necessidade de um processo de agregação bastante crítico e importante aí em toda a sistemática que vem pela frente, em especial com a natureza de operação fracionada da indústria farmacêutica, né? Como lidar e como vocês estão vendo essa questão dentro da logística? Rodrigo, do ponto de vista fabril, o que a gente tem são só experiências ainda no campo, né, teórico, vamos dizer, não tem experiências de larga escala para mostrar para a gente como é que está a produtividade. Essas primeiras experiências não foram muito animadoras, não. Nos roubaram aí uns 10% de produtividade, em média, que naturalmente se traduz em um desafio para a excelência operacional. Quer dizer, esses 10% que a gente perde de um lado, onde que a gente recupera do outro? Como é que a gente evolui esse processo? Acho que isso é natural, né, da nossa atividade. E a própria curva de aprendizado de um novo modelo também, de uma nova operação, até em mudança até de layout, fluxo de processo na fábrica, né? Sem dúvida. Exatamente. É um desafio imposto para a turma de eficiência operacional, né? Sem dúvida. E vem não só nesse caso com uma mudança regulatória, mas vem por mudanças de tecnologia, vem por mudanças às vezes de upgrade de fábricas em relação a padrões de MP. Isso sempre vem. Acho que é um desafio que é muito familiar, né, para o ambiente de fábrica. Por outro lado, eu acho que o desafio logístico que vem, ele não é tão familiar para a gente. A gente em logística está mais acostumado a como você otimiza, né, o número de movimentos, como é que você otimiza uma rota, um caminhão, ganhar eficiência logística nesses termos. Eu acho que o desafio imposto, se a gente isolar só o aspecto de agregação e desagregação, ele já vai ser grande o suficiente, ele já vai ser diferente o suficiente para a gente dar uma balançada, tá? Esse é meu feeling hoje, olhando o problema ainda sem me aproximar tanto dele ao ponto de poder experimentar, né, no nível que a gente precisa. Mas, por exemplo, a questão do fracionamento na venda vai ter que ser questionada, né? Eu acho que muitas indústrias, à medida que foram crescendo, a gente mesmo no passado já tomou uma decisão de, num certo momento, não abrir caixa, né? E foi justamente no momento que eu cheguei na Bayer. Eu achei isso um pouco estranho, né? Eu vinha de outro setor, vinha
do agronegócio, pulei ali para a farma, foi um pouco estranho, vendendo uma caixa de embarque aberta, né, fracionada, a um distribuidor, por exemplo, a uma rede, que não fazia muito sentido. Isso a gente já não faz mais hoje, por uma questão de eficiência, né? Claro. E eu acho que a gente vai ter que se deparar de novo com esses dilemas e falar, será que a gente não tem que trabalhar junto com o distribuidor e com as redes de maneira a facilitar o ganho de eficiência operacional ou a preservar a eficiência operacional, inclusive deles, né, no restante da cadeia? Porque tudo isso a gente faz, se for pensar, em benefício do paciente no final. E até a gente o paciente é algo muito familiar para a gente, porque a gente é paciente também, né? A gente vai na farmácia comprar medicamento e a gente sabe quanto custa e a gente sabe o quanto que a eficiência nessa cadeia é importante para que a gente possa chegar lá na mão do paciente de uma forma econômica, sem faltar, né? E isso valendo para toda a cadeia. Eu acho que ainda vai apresentar muito dilema que não é, do meu ponto de vista, resolvido da perspectiva da indústria só. Eu acho que vai ter que ser algo muito em conjunto. Uma discussão integrada, né, com os outros elos da cadeia, que muito desse modelo de operação ele foi definido e estabelecido para atender uma demanda que vem da cadeia, né? Então, certamente a discussão precisa ser integrada, que remete a um ponto que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Muito bom. E, Cibele, na perspectiva, pensando exatamente nesse principal impacto previsto, né, a questão do fracionado e a questão da movimentação logística e toda a parte de picking, separação, como que vocês na DHL, considerando o expertise principal aí de vocês exatamente nesse processo, como vocês estão enxergando essa questão, o que deve ser feito, o que pode ser feito e o que deveria ser evitado, na sua perspectiva? Bom, há algumas discussões que a gente participou, né, de projetos implementados, né, lá fora já. A gente percebeu uma alta complexidade nessa parte unitária, porque cada cliente acabou colocando seu código num espacinho da caixa que tinha, né? Então, alguns códigos, quando você abre, né, a sua caixa master ali, o seu full case, alguns códigos estão com a face superior, outros estão com a face inferior, outros estão no meio, né? Então, se você retira uma camada inteira para fazer uma leitura massiva, não resolve o seu problema, porque você tem que virar caixinha a caixinha, né, dependendo da face que ela tá, para você fazer essa leitura. E eu acho que, para mim, né, como operador logístico, eu ainda estou no meio da cadeia, né? Na verdade, eu sou só o depósito do meu cliente, né? Eu fico pensando na complexidade que é para uma grande rede fazer uma distribuição para pequenas farmácias, para hospitais, né? Pensando que eles fracionam muito mais, né? A questão de você trabalhar com itens que são serializados e itens que não são serializados, né? Então, nosso cliente vai faturar em notas separadas o que é serializado do que não é, para facilitar a conferência do próximo elo, porque senão o cara na distribuidora vai receber uma nota, qual item que ele tem que escanear, qual que ele não tem. Então, são discussões que, como disse o Pompeu, se a gente não colocar todos os elos juntos e entender a complexidade da cadeia, né, e começar, né, da fábrica para frente, a gente pode ter um cenário bem ruim se a gente não se organizar como cadeia, né? A lei está clara, ela é uma comunicação vertical, ok, só que a nossa cadeia ela é horizontal. Então, como que a gente trabalha de uma maneira a impactar menos o mercado? Acho que esse é o ponto principal. Isso é uma excelente constatação, né? A gente olhar aqui que mais do que uma simples implementação sistêmica, a gente está falando aqui de um projeto ou de uma iniciativa que toca processos, a maneira que o negócio opera e, mais do que isso, a extrapolação das paredes de cada um de nós, de cada um dos elos, né? Temos que buscar uma integração efetiva, né? O que a gente tanto... Profissionais de supply chain falam tanto, né? Uma cadeia integrada, de uma cadeia estendida, integrada e visibilidade. Essa é exatamente a oportunidade para a gente buscar essa discussão, essa integração, né? E aí isso me remete a uma questão importante, que uma vez que estamos implementando uma nova sistemática, um sistema que vai propiciar a integração entre os elos, ou vai demandar a integração entre os elos, o que vocês estão imaginando de grandes alavancas que podem ser obtidas, uma vez que estamos agora, ou vamos ter daqui a um ano e pouco,
um sistema integrado, uma comunicação integrada horizontal, dando tudo certo, como a gente está planejando e discutindo, vocês, o que pode ser alavancado em termos de outros benefícios, outras boas práticas dentro do supply chain, obviamente seguindo aí uma curva de maturidade e evolução sobre essa base estrutural que vem com todo o sistema, com o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Pompeu, você fala um pouquinho para a gente qual a perspectiva de vocês em relação a possibilidades de alavancagem, tanto no aspecto de picking, no aspecto logístico, picking, packing, você comentou um pouco de repensar a questão da embalagem, né, da quantidade de itens por embalagem, de repente, pode ser um aspecto. E aí outras questões, até extrapolando em cima dessa base que vai ser instalada. E qual é a sua visão sobre isso, por favor? Rodrigo, um bom ponto, e eu acho que eu tenho uma visão otimista, e a organização, a Bayer, compartilha isso comigo, que eu enxergo esse requisito muito menos como uma obrigação, muito mais como uma oportunidade. Além de toda a oportunidade que está explicitamente por trás, né, que é da segurança e da qualidade, a gente vive uma era das plataformas e uma era da informação. Nada mais do que a gente, como indústria, está criando uma plataforma e o tráfego de informações que servem para a gente tirar muito mais conteúdo do que o que originalmente ela foi pensada. Eu acho que a gente tem que cumprir com esse objetivo inicial, sim, implementar de uma forma bacana. Até eu acho que a gente vai servir de exemplo para muitos países, né? Os meus colegas aí fora do Brasil que têm, às vezes, que lidar com obrigações que não são nem um pouco claras e com desafios que eles não têm nem ideia como transpor, só porque alguns países veem outros seguindo, né, saindo na frente com a serialização e não querem ficar para trás. Mas o que eu acho que a gente está fazendo é muito bom, por exemplo, ter uma visão de estoque ao longo da cadeia. Isso só funciona para o bem do paciente, de novo, ao final, né? Com medicamento, ninguém quer superestocar em lugar nenhum, ninguém quer desperdiçar recursos, nenhum membro dessa cadeia quer isso. Tudo isso se traduz em eficiência, tanto de custo quanto de disponibilidade para o paciente. Acho que a gente pode, inclusive, ter soluções um pouco mais disruptivas. Como é que a gente usa essa plataforma, por exemplo, para um paciente poder acessar a bula do seu medicamento sem que a bula esteja na caixinha? De novo, estamos falando um aspecto de custo. Pode ser que, de um lado, a gente esteja perdendo produtividade por acrescentar um step no processo de fabricação, por outro, a gente está dando uma bula eletrônica para o paciente, que ela é atualizada a cada nova informação que a gente recebe e ele não precisa esperar o próximo medicamento para isso. Quem sabe ela não se torna uma rede de coleta de informações de farmacovigilância ainda mais robusta do que a gente tem hoje no Brasil. E eu acho que à medida que a gente segue explorando esses novos usos, a gente transforma essa regulamentação em uma grande oportunidade para o setor. Sem dúvida, sem dúvida. É o tão sonhado e dificilmente justificado, né? Supply chain estendido e integrado. Então, aqui a gente tem uma excelente oportunidade. Rogério, fala um pouquinho para a gente como vocês na Roche percebem esse movimento e se vocês encaram e têm essa perspectiva também de tirar bastante proveito, vamos dizer, alavancar sobre essa sistemática que vem sendo a plataforma que vai ser implementada. Com certeza. Eu acho que, somando ao que a Marilene já falou com relação à questão de sustentabilidade, meio ambiente, questões relacionadas ao traço do nosso produto, a gente tem questões que nós já estamos se beneficiando disso, por exemplo, investigações de qualidade e questões de security, de investigação e saber por onde toda a cadeia, por onde o produto passou em toda a cadeia. Isso já está, a gente já está se beneficiando disso, mas aqui, sem fazer média, o que a gente realmente vê valor agregado está mais próximo ao paciente. Se o paciente é uma pessoa singular, por que o nosso produto não vai ser singular? Nosso produto tem que ser especial
tão especial que é o nosso paciente. Então, é um produto para o nosso paciente, a gente saber quem é o paciente e qual da onde que saiu lá da Suíça até onde chegou, é um orgulho saber que a gente consegue fazer isso de forma sistêmica. Excelente, é um outro excelente aspecto, né? A gente fala tanto na área comercial, né? Precisamos estar mais perto do cliente, precisamos entender quem é esse indivíduo para poder oferecer o melhor serviço, o melhor produto para eles. Essa é uma outra excelente oportunidade. E aí eu queria fechar esse tema. Marilene, você pode falar um pouquinho como que vocês na Eurofarma veem esse aspecto? Está muito alinhado com o que foi já falado, né? Tem tanto a parte de responsabilidade, meio ambiente, a parte de investigação de qualidade, até mesmo a segurança de onde o produto passou por dentro da nossa indústria e centro de distribuição, como nos outros pontos e elos. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber os tempos que isso levou e por onde ele passou, né? Existe também a questão da farmacovigilância, a gente acredita que isso vai agregar muito, vai ter uma segurança maior para o nosso cliente, então a gente vai conseguir identificar qualquer problema que ocorreu, se realmente é um produto original, se ele é confiável, se aquele cliente está tomando um medicamento confiável, se está havendo algum desvio, acho que isso é muito importante, e até mesmo se é um produto que teve algum desvio, você poder buscar rapidamente da cadeia nos dá uma segurança muito grande de não ter um impacto negativo, né, nesse cliente, você saber quem é o seu cliente, poder estar próximo a ele e conseguir trabalhar com ele em oferecer novos serviços e até mesmo um produto mais melhor, que o atenda melhor, né? Perfeito, muito bom. Sibeli, algum comentário complementar? A turma já estourou bem, mas é bem-vinda aí, com certeza, a tua visão também. Eu sempre falo que, para mim, como consumidora, né, como eu disse no início, sou farmacêutica, acho que não tem lei melhor para o paciente do que essa, né? Então, a segurança de que o produto é original e ele foi bem tratado ao longo de toda a cadeia, que ele chegou bem no meu tratamento, acho que isso não tem preço, né? Muito bom. Só como paciente. Legal. Pessoal, para uma questão aqui de tempo nosso, eu vou pular para um tema de gestão do projeto, né? E eu acho que é um tema bastante importante também, e eu queria explorar aqui 4 perspectivas, né? Uma é do ponto de vista do engajamento da liderança, né? Do nível executivo da companhia, qual o papel do nível executivo, a importância e como vocês fizeram isso em cada uma das empresas. A questão de composição de equipe, quem está liderando isso dentro da organização de vocês, que área está liderando, sendo um tema multidisciplinar, né? Logística, manufatura, qualidade, regulatório. Então, a gente tem aqui multidisciplinas sendo envolvidas, quem está liderando esse tema, e aí falar um pouquinho da formação de equipes, né? Como as equipes estão formadas e grau de dedicação dessas equipes, né? E finalizando, quanto ao PMO e a gestão de mudança para esse programa como um todo, né? Como que vocês estão organizando? Marilene, você quer começar, por favor? Falando um pouquinho na Eurofarma. Bom, na Eurofarma, a gente acredita realmente na rastreabilidade, o presidente acredita que realmente vai ser implementado, então a gente tem o respaldo do presidente, mas também de toda a área de operações. É um projeto que está sendo liderado pela área de operações, mas nós temos internamente um alinhamento entre os departamentos muito grande. Nós contamos com um apoio muito grande, então a gente tem toda a parte de TI, sistemas que nos auxiliam, infraestrutura, temos a equipe de planejamento, que é muito importante, né? Então ela está alinhada com o planejamento para a gente não impactar. Então a gente conseguiu trabalhar com que todas as áreas estejam em busca de um único local, né? De um único foco. Então a gente está trabalhando com isso, com o respaldo dos vice-presidentes, do próprio presidente, e a gente está fazendo reuniões
que atualiza as equipes. A gente tem uma equipe dedicada, tá? Então a gente tem algumas pessoas de algumas áreas específicas. Eu sou a gerente do projeto, eu tenho a líder do projeto, que é da engenharia. A gente tem pessoas de outros departamentos trabalhando dedicado a isso. E está surgindo muito efeito. Eu acredito que se a gente não tiver alguém com os olhos, e os outros departamentos também, que não estão dedicados, mas eles de alguma forma interagindo, o projeto tende a não funcionar. Então, assim, precisa de uma atenção muito especial de toda a empresa, porque a gente altera, não só no nosso caso, que a gente tem toda a parte de terceiros, de clientes, então a gente está falando da área comercial também, que tem que intervir aí, da área de contratação, a gente tem a equipe de suprimentos, PCT, a gente tem uma área multidisciplinar inteira que precisa trabalhar, porque a gente tem até desde a adequação fabril, a entrega do CD e também de toda a comunicação com os outros elos, além das nossas unidades internacionais também, que a gente vai trabalhar para que se adeque. Então, assim, ter uma equipe dedicada e ter toda a empresa em busca de conseguir entregar isso é muito importante. Muito bom. Não, excelente. Você quer complementar, Cibele, com a visão de vocês em relação a como está sendo estruturado e qual o grau de engajamento da liderança, que eu acho que é um aspecto importante, né? E toda essa gestão da mudança que precisa ser conduzida, né? Fala um pouquinho para a gente aí com a DHL. Bom, para a gente acaba não sendo um projeto único, né? Então, a gente vai ter aí pelo menos 15 clientes, pelo que a gente entende que vai ser publicado de lista de produtos na instrução normativa. Então, seriam 15 diferentes projetos, né? Com seus timelines distintos. Então, para a gente vai trabalhar com diversos líderes de projeto, né? Não dá para uma pessoa só dar conta. A gente tem pessoas de regulatórios, qualidade e operações. O líder operacional é um diretor de operações. Então, o Marcos, que é o nosso head do setor de life, ele é uma pessoa totalmente engajada. Então, eu falo desse projeto mensalmente, né, para o Barros, que é o nosso presidente. Então, eu dou as atualizações do que foi publicado, de regulatórios, etc. A gente fala um pouco do status do projeto, como vem avançando, o que a gente conseguiu, né, melhorar ou piorar, cronoanálise, soluções, tecnologias, etc. Mas a gente entende que é algo que existe, né? Não é vai existir, já existe. A gente agora só precisa se adequar ao cronograma de cada cliente, né? Então, você teve a colher de chá, né, de não ter indústria, não ter fábrica, mas tem 17 projetos de logística, né? Exato. Fantástico. Obrigado, Cibele. Rogério, você divide aí com a gente a visão acho que de vocês rapidamente, rapidamente, eu acho que bem alinhado ao que a Marilene falou, a gente tem total apoio da alta liderança, e dentro de um conceito de agilidade, a gente tem um squad montado para esse projeto, e super multidisciplinar, e geralmente liderado pela parte de IT e sistemas, por conta de maior facilidade para lidar como PMO, mas é a forma que a gente está implementando com sucesso. Muito bom. Obrigado, Rogério. Pompeu, para fechar aí o tema de gestão. Eu achei, quando você comentou do engajamento, né, da liderança do nível executivo, tem duas coisas, pelo menos eu posso falar pela Bayer, né, tem dois tipos de projeto que a gente não precisa de engajamento, é o regulatório e o de qualidade. Projeto vem, projeto é implementado e... Só usa a palavrinha, né? É regulatório, a palavrinha já serve para engajar. Ou é qualidade. Essas duas, assim, e normalmente esses projetos têm muita força, e não só pelo tipo de projeto que mas eu acho que pelo engajamento da organização toda e pela seriedade da organização toda em relação aos aspectos de segurança e qualidade do produto. Acho que isso é inegociável e ajuda muito na implementação desse tipo de projeto, né? Ele azeita, vamos dizer assim, a implementação. A gente, do ponto de vista de equipamentos, ou a parte mais ligada à produção, gerencia isso da perspectiva global, como trouxe o Rogério.
pela Roche em Product Supply, da perspectiva local, Supply Chain Management. Nossa conclusão é de que é o membro orquestrador, né, de todas as áreas envolvidas na entrega de um produto na mão do paciente, e nesse caso não é diferente, né? A gente tem como players muito fortes área de qualidade, regulatória, mas a Supply Chain Management orquestrando e também com a dedicação de um PMO. Eu acho que é o tipo de projeto que é complexo o suficiente para precisar de dedicação exclusiva. E um PMO ativo, né? Um PMO que consiga não fazer o controle só de cronogramas e status, mas que consiga ser efetivamente ativo e opinante, né, em todas as discussões, com conhecimento da operação que está em questão aqui sendo desafiada, né? Eu acho que para o bem, mas é uma mudança importante que precisa ser pensada e estruturada. Precisa ser um PMO capaz de encaminhar as pessoas para consenso. Eu acho que é um projeto onde a gente vai achar diversos pontos aí, diversos dilemas ao longo dele. E, como você disse, um PMO ativo, com conhecimento técnico para poder destravar esses nós aí. Muito bom, pessoal. Acho que boas conversas. Para os participantes, eu queria reforçar a questão das perguntas, né? As perguntas podem ser colocadas, vão ser capturadas, e ao final do evento, daqui a 3 semanas, todas as perguntas e toda a discussão vai ser retornada para todos vocês, estruturada e com o aval e com o olhar da Anvisa também. Eu já aproveito e peço ao Carlos, deixei aí 5 minutinhos para você, desculpa o aperto, né? Mas queria ouvir um pouquinho suas considerações finais como Anvisa em relação aos vários desafios que estão na mesa, né, que estão sendo colocados, mas também um olhar muito otimista de muitos benefícios que podem ser capturados sobre essa plataforma, sobre a sistemática que vai ser implementada. Por favor, Carlos. Bom, eu fiz algumas anotações aqui frente ao que vocês colocaram. O SLCM ele é um projeto extremamente complexo, né? E você falar de um projeto de mais de 10 anos é até controverso, né? Porque a gente tem um prazo, normalmente os projetos, né, têm um prazo muito inferior ao que foi colocado, e a gente vê o tamanho desse desafio que a gente desenvolveu para chegar onde estamos e o tanto que a gente precisa também correr para poder finalizar isso no prazo previsto de abril de 2022. Um ponto muito positivo, né, que eu vi dos participantes foi ter iniciado a implantação com antecedência. Você aproveitar aquela fase de piloto, eu diria que assim, sai muito da frente de quem está iniciando agora e tem um prazo, né, colocado imposto para poder iniciar, e você tendo que lidar com as pressões ali e ao mesmo tempo também fazer aquilo entrar na cabeça dos colaboradores, né, que é uma mudança de cultura, né, eu diria. E a gente também vê com bons olhos aqueles que puderam participar e trocar as informações com a gente ao longo dessa trajetória. Uma coisa que foi levantada, assim, a pincelada, a questão do Covid, né, e ele tem mais impacto ainda nessa questão de quem iniciou antes, né, quem não estava com essa problemática adicional. Porque nas conversas que a gente também teve com as empresas, se teve a questão de viagens, né? Os fornecedores são internacionais, os equipamentos são importados, e isso traz um novo grau de complexidade. Então, vai sim ter dificuldade quem deixou para implementar agora nessa reta final, que vai ter que lidar com a aprovação do investimento e o diálogo com os investidores, a adequação para trazer esse fornecedor internacional para fazer a implementação na indústria. Então, vai ser bem mais complexo mesmo, né? E, bom, a gente pretende auxiliar com o que puder para poder convergir aí e entregar uma proposta a nível nacional que seja aplicável, né? Não adianta nada a gente elocubrar e pensar em medidas que sejam perfeitas, sendo que isso não possa ser implementado. Outra questão que eu fui colocando, que eu fui pontuando aqui,
seria a questão de implementar de forma mais simples para o complexo, que foram a estratégia adotada por alguns, né? Isso foi discutido, na verdade, a proposta inicial da Anvisa é que isso fosse feito de forma escalonada e pegando alguns produtos, né, que a empresa teria como mais críticos e isso fosse expandindo, né, e a gente fosse escalonando e foi tão controverso também essa etapa de negociação que essa proposta foi invalidada, né? O setor apontou para a gente que não, olha, se for para fazer, é melhor fazer tudo. Aí depois, não, é melhor fazer por um grupo de risco, vamos fazer uma lista. E assim, depois de muito diálogo, né, que a gente tem o comitê que reúne diversos participantes, a gente está finalizando essa proposta que seria dos produtos sujeitos à prescrição, né? Que foi aquilo que a gente pegou das contribuições da consulta e falou, bom, isso é o que agregaria mais, né, por questão de risco, e ao mesmo tempo contempla daquilo que a indústria estava dizendo que seria interessante pegar não só uma parte ou escalonar, mas que se pegasse a maior abrangência possível. E sabendo que a gente tem de produtos prescritos mais de 3 bilhões, né, de medicamentos ano. Então, o olhar aqui, Carlos, desculpa te interromper, o olhar da estratégia, ele é um olhar sobre o que está definido para implementar, ou seja, que estratégia eu vou usar dentro do tempo de implementação. Então, começo a fazer testes com a Anvisa do mais simples para o mais complexo. E aí chego lá na frente e já consegui estressar a solução com a Anvisa no decorrer de 2021. Né? Essa é a ideia, eu acho, só retomando um pouco o comentário que os participantes, eu acho que alguns fizeram aqui em relação à estratégia deles. Né? Mas está alinhado com o que você comentou. Né? Para até minimizar um pouco esse efeito, a Anvisa focou em produtos só com prescrição, né? Para 22, né? Isso, perfeito. Mas a ideia é perfeita, porque, por exemplo, se você pegasse com bastante antecedência, você mapeando aquelas linhas de produção que se tem menor complexidade para depois adequar aquelas de maior complexidade, seria a melhor estratégia. O problema é porque eu acredito que com um prazo curto, muitas indústrias vão ter que fazer de forma paralela. Né? O plano de flexibilização, o plano de implantação que foi colocado, ele permite isso. Então, se a empresa tiver essa possibilidade de fazer linha por linha e integrar todas as linhas dela até o abril de 2022, maravilha. É isso que a gente espera também. Se não der e tiver de fazer em paralelo, bom, aí a gente, né, espera que se tenha também uma boa troca de informações para não incorrer em erros que as demais indústrias já passaram. Né? A Eurofarma tem dividido muita informação com a gente tem algumas conversas com a Axê, né? A gente está tentando trocar essa informação para que aquelas que vão iniciar não cometam os mesmos erros que, enfim, por um projeto complexo, isso vai acabar acontecendo. E todas as empresas que a gente tem conversado têm sido muito parceiras, né? É muito na questão de dividir o conhecimento mesmo. Muito bom. Vou te pedir, Carlos, para você concluir num último ponto, pela questão do prazo aqui. Eu acho que os pontos e as discussões são muito ricas, mas se você puder concluir, por favor, num último ponto. Tá. Eu acredito que de tudo, né, que a gente falou, que de posição de Anvisa, eu acho que vai ter um impacto maior para todos que estão participando desse encontro, seria a IN está na fase final, né, já passou por procuradoria, então muito em muito breve ela vai ser colocada a público, né? Ela vai ter esse norte provavelmente de medicamentos sob prescrição. Ela já teve a fase de consulta e, bom, a lei ela está estipulada desde 2009 com revisão em 2016. Então, acima da Anvisa querer ou não fazer.
né? Isso a gente orquestra de que forma vai ser feita, mas isso não seria um impeditivo também da indústria começar sabendo que se tem uma lei dizendo que precisa ser feito. Então, se for por uma questão de aprovação, né, será que se tem que começar, eu preciso de um documento, a lei é mais forte até do que as instruções normativas da Anvisa para dizer que se deve. Mas que isso, assim, com toda certeza vai ser feito. Né? Então, fechando para vocês, assim, que ainda estão nessa fase de eu preciso de algum documento, né, de um instrumento. Se vocês quiserem provocar a Anvisa e nos questionar, isso é interessante também, né, oficiar a Anvisa para ter mais um instrumento alegando que isso precisa ser feito, e a gente também, do nosso lado, correr o mais rápido possível para entregar esses documentos e que vocês possam ter segurança na implementação. Mas que a mensagem principal é que está aí, vem, né? A IN é só um complemento de informação para o que já está estabelecido e para a maioria de nós aqui, inclusive, já andaram sobre isso, né? Então, acho que essa é a mensagem importantíssima. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos os participantes aqui, os membros do debate. Eu acho que é uma conversa bastante rica. E vamos em frente. A jornada não é tão longa, mas ela é complexa. Legal, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes. Obrigado pela participação de todos também. Tchau, obrigada. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.